Fala compradora, fala comprador, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e eu estou trazendo aqui mais um programa de podcast do Café com Comprador para você que está nos assistindo. E é uma honra ter a sua audiência, é uma honra fazer esse trabalho aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre embalagens e focar também nas embalagens sustentáveis. Por isso a gente trouxe aqui dois convidados especiais. Vou já chamar aqui para a tela nossa querida amiga aqui, Laís Neves, que é compradora da Divina Farma. Tudo bem, Laís? Tudo bem, Douglas? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui no canal com vocês, viu? Muito bom, seja muito bem-vinda. Nós vamos falar Obrigada. bastante aí sobre compras, sobre sua carreira, mas eu já vou apresentar aqui quem está aqui fazendo companhia, que é o Breno Pfister. Tudo bem, Brenão? Fala, Douglas. E aí, gente, como é que vocês estão? Para mim é um prazer enorme poder falar com vocês e conectar aí um pouco com a ideia do que está na mídia também, né? O que as empresas estão se movimentando no quesito de embalagem. A gente tem grandes novidades e com players do mercado, inclusive no âmbito nacional. Então, acho que vocês vão gostar bastante. É um prazer enorme para mim poder falar com cada um de vocês. Muito bom, Breno. Seja bem-vindo. O Breno, ele é engenheiro civil, especialista, né, em sustentabilidade e também essa parte de ESG, que é a novidade do mercado agora. Nós vamos falar muita coisa aí, né, inovação. O Breno tem feito um trabalho incrível aí na internet e fora da internet também, né, trazendo muita inovação aí para o público dele. Mas antes de começar aqui o nosso papo, eu quero tirar aquela dúvida, aquela famosa dúvida. Laís, você é compradora, você caiu por a queda nessa área ou você queria ser compradora desde criança, hein? Ninguém quer ser compradora, né? Não. Nunca pensei nisso e caí na função de paraquedas, mas eu confesso que me identifiquei muito com a função e não estaria fazendo outra coisa hoje. Gosto bastante, principalmente me envolver com essa questão de compra de embalagem. E quanto tempo você tem de carreira, Laís? Quanto tempo você trabalha em compras? 5 anos. Muito bom. Já é um bom tempo, hein? Já tem história para contar, né? Já tem uns incêndios no histórico aí. Muito bom, muito bom. E você, Breno, antes de ser esse influenciador, esse cara que traz muito conteúdo, fala, né, faz evento, palestra, faz um monte de coisa, que você fazia antes, cara? Você chegou a trabalhar com engenharia? Como é que é a sua carreira aí, cara? Então, eu sou engenheiro civil de formação, né? Fiz então engenharia civil aqui em São Paulo. Comecei trabalhando com infraestrutura urbana, dentro de uma empresa voltado mais para abertura de novas vias, manutenção de logradouros públicos, e acabei aos poucos, né, me desvinculando, indo para a área de marketing logo no começo da pandemia. Prestei consultorias aí para empresas internacionais na área de marketing, posicionamento de marca para mídias sociais especificamente. E por isso eu acabei morando no Canadá, trabalhando com isso por lá. Voltei aqui para o Brasil recentemente, né? Estou aqui no Brasil aproximadamente há 9 meses e dediquei, né, esse período aqui de volta para começar realmente a produzir conteúdo nessa área de inovação e tecnologia. Hoje eu também tenho uma empresa de engenharia civil que também trabalha, né, com projetos mais tecnológicos, inovadores. Então essa é mais ou menos aí a minha trajetória dentro da temática de inovação, de engenharia. Tá tudo meio que conectado e a gente tenta ligar as pontas para tentar levar a tecnologia para a galera. Muito bom. E o que é essa placa aí do seu lado esquerdo aí? Essa aqui é a placa do YouTube. É uma das conquistas aí, né, dentro de criação de conteúdo. Felizmente eu consegui atingir alguns marcos legais, né? Hoje eu sou um dos principais criadores dentro do segmento de inovação e tecnologia e automaticamente de sustentabilidade, está tudo muito elencado. E quando a gente fala de inovação, a tecnologia automaticamente também vem junto, e os quesitos e toda essa preocupação ambiental cada vez mais presente nas novas gerações, nas novas visões das empresas, né, e nas novas tocadas de projeto. Então, esse foi um dos meus alcances aí que eu tive essa honra de conseguir, graças ao pessoal que me acompanha. Que legal, cara. Parabéns. E aí, bom, o papo de hoje tem uma missão, né, Laís? Porque assim, a gente vai falar de embalagens que, por natureza, vêm ou da árvore ou do petróleo, na sua grande maioria, né? Mas a gente quer falar sobre sustentabilidade. Como é que casa isso, né? O que você compra hoje, Laís, na sua empresa? Você compra caixa de papelão? O que você compra? Eu compro insumo, desde a matéria-prima. Na verdade, só falando um pouco, a Divina Farma ela é uma empresa de nutracêutico, né? A gente trabalha com a fabricação e distribuição de suplemento alimentar. Então, hoje eu compro desde a cápsula, a matéria-prima lá, o ativo da vitamina C, vitamina D, até o frasco, que seja PET, ou seja PAD, ou seja papelão, que é uma das outras inovações da gente lá na empresa.
ao cartucho que embala o frasco até a caixa de embarque que viaja com o produto até o destino final. Então, eu estou dentro dessa cadeia todinha aí. Muito bom. São vários tipos de produtos, né? São vários tipos de insumos. E quando a gente fala insumo, né, para essa cadeia, a gente já fica até com medo, porque tem coisa química, tem um monte de coisa técnica, né? Tem. Você, lógico, você não começou comprando isso, né? Você deve ter começado comprando outras coisas e chegou nessas categorias, né? Conta um pouco pra gente como que foi essa jornada de chegar até esse tipo de categoria hoje. Quando eu comecei lá, as compras eram mais de serviços e tal, eu estava dando uma ajuda lá no setor. E aí, como a demanda foi crescendo, isso veio junto com a pandemia, né? Que trouxe esse boom aí de suplementação e vitamina. Teve a necessidade de ter alguém olhando para esse lado aí, para trazer essas novidades de frasco, pote, fechamento, tampa, lacre, selo, tudo que envolve, né? A gente vê lá o frasquinho na prateleira, mas tem muita coisa além disso, né? E como você falou, a qualidade do frasco também, né? Porque tem regulamentação, a gente sabe que a Anvisa está em cima, é um frasco que tem que proteger o alimento, né? Que é ali a cápsula. Com essa necessidade, eu acabei me voltando mais para essa parte de embalagem, sempre buscando ali fornecedores e novidade, entendendo o mercado, o que é que o pessoal está fazendo para poder trazer para a empresa. Então, acho que dentro de embalagem mesmo, com esse foco em sustentabilidade, eu estou há pouco mais de um ano, sabe? Tentando trazer aí essa inovação para a empresa. E hoje, quando fala de inovação, né? Vamos olhar para esses produtos que você falou. Caixa, pote, que é plástico, que é papelão. Assim, você compra dos fornecedores tradicionais de mercado, né? Isso. Quando você busca, assim, algo relacionado à sustentabilidade, quais são suas dificuldades? Onde que você tem a barreira ali? A título, assim, de mercado consumidor de embalagem, né? A indústria farmacêutica, ela está praticamente em terceiro lugar, né? Ela só perde aí para a indústria de alimentícia e de bebidas. Então, é um mercado muito grande mesmo, né? Alimento e bebida é básico. Mas, assim, eu sinto que ainda não tem uma visão para esse tipo de embalagem. É porque melhorar o blister, né? O frasco. Não vejo muita política de retorno, logística retornável de pote, por exemplo. Deixa seu pote aqui, ganhe desconto e tal. Então, hoje, eu tenho um fornecedor no Brasil aqui que consegue me fornecer um frasco de plástico verde, da cana-de-açúcar, renovável. Então, assim, o que eu pude substituir na linha, eu já estou fazendo. Mas eu tenho algumas dificuldades, por exemplo. Eu não tenho opção de modelo. Eu não tenho um pote muito grande, muito pequeno, de boca larga. Não, é aquilo ali. É como se fosse assim, o ferramental da máquina vai fazer isso aqui para você, se você quiser isso. E é mais caro? Assim, Mais caro, pô. Mais caro, É impressionante. Né? Não é barato ser sustentável aqui. Outra coisa que a gente vem, na verdade, trabalhando nisso, é a troca do scoop. Como eu tenho pó na empresa, né, com proteína, creatina, tudo, a gente está querendo tirar o scoop plástico. Então, minha alternativa do bambu, ela é muito cara de ter um scoop de bambu. É arretado, mas assim, é 3 vezes mais o preço do que um scoop convencional. Em paralelo, eu estou com uma alternativa com uma empresa muito micro. O pessoal é muito pequeno ainda, mas você vê que eles têm muita vontade. Essa é outra dificuldade, que você não tem muitos grandes fornecedores, tentando desenvolver um scoop de monomaterial, de amido de arroz e milho e tal. Ele degrada em 180 dias na areia. Então, assim, é perfeito, mas ainda não dá. A gente está em teste, está tentando diminuir a parede dele, a dose para caber. Então, são N dificuldades. Mas a maior parte é encontrar um fornecedor especializado. Porque, por exemplo, a embalagem de papel, eu até encontro fornecedores aqui que tem, mas eu só tenho um que tem a embalagem adequada com a proteção adequada de umidade, de luz, que vai conseguir me garantir que aquele produto tem um tempo de validade ali na prateleira. Por exemplo, semana passada eu estava na Naturaltech e pelo segundo ano eu estava sentando com o mesmo fornecedor, que hoje ele me fornece PET. E aí eu sentei lá com o pessoal e disse, e aí, gente, como é que está o desenvolvimento das embalagens verdes, né? E ela me disse, Laís, nada ainda. Os estudos são muito demorados, o custo é muito complexo,
porque você tem que ter um equilíbrio ali, né, entre ter a sustentabilidade, a viabilidade econômica e um produto que tenha desempenho, né? Porque não adianta dizer que é sustentável, colocar a cápsula ali, em vez dela ter 1 ano de validade, ter 30 dias. Ou o próprio frasco, né? Não se aguentar na prateleira com sol, com luz, enfim. Então são muitos desafios, muitos mesmo. Muita coisa, né? Muita coisa. Vamos puxar o Breno aqui para esse papo. Breno, você que está aí trilhando esse caminho maravilhoso de olhar tudo que está rolando de novidade, ter contato com o mercado, com as empresas. Esses dias eu vi você falando ali com adolescentes, provavelmente era um grupo interessado nisso também. O que você tem visto, cara, em relação a isso que a Laís falou, né? Porque ela compra e tem dificuldade. Você tem boas notícias ou não para ela? Assim, realmente é complexo, porque a gente pega alguns fatores aí que não podem ser esquecidos, e um dos principais deles é que a indústria, como um todo, ela tende, às vezes, a considerar isso de uma forma meio de uma temática greenwashing. Para quem não conhece, o greenwashing, ele não só ele faz uma conexão entre trazer um plástico que seria, ou algum outro tipo de material, né, que seria verde, sendo que ele não é, né, ele tem uma característica mais de venda, de marketing, do que efetivamente ser sustentável ou ter um aspecto ecológico real. E o greenwashing, ele às vezes se aplica até para precificação. Então, o cara vai lá, chama aquilo de ecológico, pode até ser que tenha uma característica ecológica, mas precifica de uma maneira fora da caixa, assim, fora de todo o escopo plausível para um comprador dentro de uma indústria ou qualquer outra aplicação até para o consumidor final, colocar dentro da rotina dele. Então, claro, quando a gente fala de tecnologias, de novidades e de tudo que envolve procedimentos que hoje a indústria não está acostumada a fazer, e quando eu falo indústria, eu quero dizer indústria efetivamente de embalagens, isso vai gerar um custo inicial maior. Isso a gente não pode deixar de lado. Então, o custo ser maior no começo, como uma iniciativa, isso faz parte do processo. Agora, tá aí na mão das pessoas que compram, né, e de quem tem essa curadoria um pouco mais eficiente, com dados, podendo realmente visitar aquele fornecedor, como a gente sempre fala, né, que a gente é corresponsável por toda a cadeia produtiva, então verificar se aquele material que está sendo produzido, ele realmente tem um motivo de ter um custo mais elevado, porque como eu disse, né, a tecnologia sendo nova, ela dependendo de uma quantidade maior para ser produzida, para ser vendida, para você ter um custo reduzido, faz sentido ter um custo para aquele comprador mais elevado. Agora, tem alguns outros casos que às vezes é por um abuso, né? É por um marketing verde, que infelizmente a gente encontra aí no mercado, mas trazendo um pouco do lado positivo, né, tem empresas com algumas iniciativas positivas que estão fazendo a diferença, que estão entrando com embalagens que são realmente com um aspecto muito mais ecológico e que podem ser pouco a pouco introduzidas aí nas grandes corporativas, nas grandes outras empresas que necessitam desse tipo de produto. Legal, legal. A gente vai falar de cases daqui a pouquinho, né? Eu vou pedir para você mostrar algumas coisas, mas antes disso, eu queria insistir um pouco ainda com a Laís nesse ponto, né? Porque eu fui comprador durante 23 anos e a minha grande pressão na empresa era por trazer novidades, mas eu não podia encostar o dedo no custo. Não pode. Né? Porque tem toda uma viabilidade de negócio. Se você compra um produto ali por um valor, tem a margem, imposto, o preço de venda está ali, que também está brigando na concorrência lá no ponto de venda. Então, era pecado e proibido mexer com custo. Mas eu queria saber, Laís, hoje, né, aí no seu dia a dia, você está percebendo que isso continua dessa forma? Ou a empresa sabe, está aceitando isso que o Breno falou, que vai precisar desembolsar um pouco mais num primeiro momento, para depois ter um retorno ali na frente? O que você está sentindo? Eu estou sentindo mais esse terceiro cenário aí, viu, Douglas? A gente entende que nesse momento é necessário, sim, fazer um investimento maior. Eu falo com propriedade, eu estou pagando mais nessa embalagem de papel do que na embalagem de PET, mas a gente entende também que o crescimento desse mercado, ele está assim, né? As pessoas estão cada vez mais informadas, mais exigentes, em busca de uma vida saudável, prática de exercício, e isso traz um pouco para o lado de olhar assim, quem é esse fornecedor, né? Que material é esse aqui? Tem um selo?
quais são os selos que essa embalagem está trazendo? É vegano? É reciclada? Ela tem algum projeto de, a cada venda, ela está reciclando 1, 2 potes? Então, isso é muito positivo para a imagem da empresa, muito positivo mesmo. Muito bom. Recente agora, eu li uma pesquisa da Opinion Box, falando que 49% do público já toma decisão de compra olhando a origem do produto, se tem realmente, se é sustentável ou não, e que esse número vai crescer para 63% e daqui a pouco vai bater 80%, 90%. Isso quer dizer que se você não entrega um produto ESG, você não vai vender. Isso. Né? Isso é uma coisa boa. E aí, quando você olha a sua atividade em compras, né, de ter ainda uma escassez de fornecedores, né? Por um lado, o Breno falou que tem gente chegando, mas pelo outro lado, você não conseguiu ainda comprar. Não. Quais são as suas ações para isso? O que você tem feito? Você tem visitado feira, visitado fornecedores? Até como dica para quem está nos assistindo agora que está passando por esse mesmo problema. Isso, eu tenho batido nessa tecla, me dedicado a conversar com os fornecedores, porque acaba que compras você cria uma relação quase familiar, né? Você tá ali com o cara, me ajude, por favor, só hoje, mande assim e manda assado, tal. Então, é uma parceria ganha-ganha, né? Muitas vezes eles também precisam da gente e tal, mas eu tenho chegado junto com eles para mostrar que essa necessidade é real, a gente precisa trocar a linha de frascos da gente, sair desse material, né, do petróleo aí, que ele é tão ruim, né, para a natureza. A gente já chegou até a se colocar disponível a fazer algum tipo de parceria, sabe? O que é que vocês estão precisando? Vamos entender aí o preço desse ferramental, ver se vale a pena, o investimento, tudo. Com esse caso do Scoop, por exemplo, como eu te falei, é uma empresa que está começando agora, o pessoal é muito pequeno, o pessoal é muito novo. E eu tô colando neles, vamos junto, a gente precisa crescer aqui também, a gente tem uma linha nova, né, vegana e tal, e vocês também, então vamos juntar aqui e fazer esse ganha-ganha. Você precisa aparecer, o canal de distribuição da gente é bom, a gente tá em todas as farmácias do Brasil e tal, de distribuição, e a gente pode se ajudar nisso aí, desenvolve para mim, me ajuda, que eu te ajudo. E aí eu tenho tentado isso. Muito legal, muito legal. Breno, o que você tem visto aí no seu trabalho, né? Assim, conta pra gente algumas novidades aí. Eu sei que você tem vários cases para dividir com a gente, várias inovações. O que você consegue dividir com a gente aí, por favor? Aproveitar essa entrada para falar um pouquinho sobre como eu acho que as grandes corporações, né? E a gente fala de fábricas, conversando até com a Laís, eu acho que esse fomento das empresas que talvez estejam se desenvolvendo, estejam num processo de fazer com que aquele produto tenha uma escala maior, eu visualizo como fundamental para que esse mercado, esse nicho esteja cada vez mais forte, né? E aí isso é uma política ganha-ganha em todos os aspectos, porque quando você valoriza um produtor que possivelmente, mesmo sendo menor, ele vai ter aquela certificação, como ela tinha mencionado, e isso vai trazer benefícios, inclusive para a empresa que vai colocar lá a marca dela, né, como venda do produto final, é um outro patamar que se atinge, né? Então eu acho que essa busca ela precisa ser contínua, e inclusive para os grandes players abrirem os olhos para produtores um pouco menores, que estão entrando com uma temática que faz sentido quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de sustentabilidade como um todo, e não só se restringir, de repente, aos maiores fornecedores que hoje são de plásticos, para que eles comecem a se locomover para fazer uma alternativa diferente. Eu acho que esse caminho ele é muito mais custoso, muito mais difícil de penetração do que valorizar iniciativas de algumas empresas que estão se diferenciando, né, naquele momento do mercado. Então, eu acho que até pegando esse próprio gancho, recentemente o iFood, ele lançou, junto com uma empresa brasileira, a Growpack, as primeiras embalagens que são feitas a partir de palha de milho, né, e que já foram testadas em algumas localidades de restaurantes parceiros, e essa embalagem, ela, depois do uso, né, ela pode
ser colocada numa composteira e ela vai ser compostada, porque ela realmente não é nociva, certo? E ela é feita com todo um cuidado para você realmente não ter problemas associados aos líquidos. Então, quando você diz que vai transportar, de repente, algum alimento que seja mais líquido, uma sopa, isso não teria problema, né? Ela tem uma resistência para até 36 horas. Então, eu acho que essas iniciativas como uma tech, né, uma empresa ali grande no segmento, como o iFood, de chegar com uma outra, talvez um pouco menor, e entrar com força, né, com um projeto transformador que vai conscientizar as pessoas, que vai levar a ideia da sustentabilidade, que vai integrar novos fornecedores, novas cadeias produtivas. Eu acho que essas iniciativas, elas acabam movimentando o mercado, e é o que você tinha falado. Daqui a pouco a gente vai vivenciar uma realidade que aquele que ficar de fora, aquele que não aderir ao produto, as novas gerações que chegam, se elas não estiverem conversando nessa mesma moeda, um pouco mais preocupadas, um pouco mais relacionadas com essa temática toda, vão ficar para trás. Então, assim, é uma questão de pouco tempo. E então eu acho que essa é uma das iniciativas. A gente tem algumas outras que depois acho que a gente pode comentar com um pouco mais de detalhe, mas eu acho que inicialmente essa do iFood é muito representativa e foi realmente um marco, né? Foi extremamente recente e pode ser muito viável a nível Brasil, quiçá a nível global, né? Para outras similares que aparecerão aí nos próximos meses, anos. Então acho que esse é o caminho. Legal, muito bom esse ponto aí. Eu queria até colocar um case de insucesso que eu vi recente, né, em cima disso. Uma empresa que eu visitei, ela tinha lá um programa tinha lá os copos descartáveis e usava muito copo descartável. O tempo todo, o copo, a pessoa ia lá, tomava água, jogava no lixo. Aí a pessoa voltava lá, tomava água de novo. Então, todo dia saíam sacos e sacos de copos para o lixo. E aí criaram lá um copo de mandioca. Esse copo de mandioca, qual que era a ideia? Ser sustentável. Mas não resolveu a quantidade. Por quê? A pessoa tomava o seu líquido lá e jogava fora de novo. Né? Não seria melhor ter um copo de louça, cerâmica, sei lá? Né? Então, assim, eu queria saber sua opinião sobre isso, porque ser ESG, só para falar que não tem nada a ver, né, Breno? Você tem que ter um estudo, tem que ter. Fala pra gente, cara, o que a empresa precisa olhar? Assim? Porque, assim, uma coisa eu dei um dado aqui que se você não for ESG, você vai estar fora do mercado. Isso é uma coisa importante. A outra coisa importante que a Laís falou. Petróleo, todo mundo sabe qual é a agressão que ele tem com o meio ambiente e daqui a pouco não teremos mais petróleo também. Só que são motivos assim, vai acabar, tem que fazer outra coisa. Não é isso que eu quero saber por que temos que ser ESG. Você consegue trazer elementos assim para a gente entender? Né? Não é porque eu sou obrigado, não é porque vai acabar o petróleo, não é porque... Não, a gente tem que ser ESG por várias outras coisas. Né? Então eu queria saber da sua opinião nesse sentido. Né? Eu acho que, acima de tudo, né, esse primeiro aspecto que a gente considera para uma empresa nova de mercado, uma empresa mais antiga, um grande player, começar a ter essas práticas ESG, isso de cara vai ter um impacto, como a gente sabe, né, dentro do mercado, relacionado à forma das pessoas se identificarem com aquele ambiente de trabalho. Eu gosto sempre de focar nesse ponto, porque hoje você só tem uma empresa que é eficiente, que é promissora, se você tem times bons e aptos, bem treinados, para você manter naquela casa, né? Manter naquele local. Então, pensando no desenvolvimento de talentos, um dos principais pontos que hoje empresas, inclusive grandes, em vários segmentos têm, é que quando elas acham algum talento, elas dificilmente conseguem reter aquela pessoa. Então, elas, por algum motivo, acabam nesse processo perdendo o interesse daquela pessoa que estava engajada, né, com os projetos, e isso leva a um possível desligamento. Então, eu sempre gosto de ressaltar esse ponto que você trazer práticas que são atuais, que levam em consideração o meio ambiente e que, acima de tudo, são ali preocupadas com essa ideia da natureza e de você ser mais consciente. Você realmente
tende a ter uma proximidade maior com esse seu funcionário das novas gerações, com essas pessoas que estão aí entrando no mercado de trabalho, que possivelmente vão ser os novos gestores daqui a 5 anos, 10 anos, e que irão para a presidência daqui a 15 anos, ou algo nesse sentido, poderão chegar a cargos de CEO, às vezes acionistas das empresas, e que se essa renovação não acontecer, é o mesmo caminho do meio ambiente que a gente fala, né? A gente vai ir degradando, não seria o meio ambiente, mas seria a relação e todo esse convívio, né, dentro de uma corporação, fazendo com que perca a força ali, toda aquela sinergia que leva a uma eficiência legal, que levou aquela organização ao ponto que ela se situa atualmente. Eu acho que nenhuma organização, mesmo sendo, né, gigantesca no mercado, tá aí com seus dias até a eternidade, né, fadada a ser um sucesso. Tudo pode acontecer se não tiver uma boa gestão. Então, eu penso que um dos principais pontos é essa possibilidade de não só atrair novos talentos, mas retê-los, né, e pessoas que estejam alinhadas não só com o produto que é vendido, o serviço que é oferecido, mas com o propósito, com que aquela empresa, além do lucro e da conversão do número, que, claro, é extremamente importante e é ultra necessário no nosso mundo capitalista, como que elas estão levando isso de volta para tudo que elas têm usufruído, né? Então, eu acho que isso não pode ser deixado de lado e é um dos principais e potenciais fatores que essas práticas podem trazer. Laís, o que você tem sentido na área de compras aí da sua empresa? E não só, né? Porque não só na sua empresa, porque o comprador ele é muito ligado ao que está rolando no mercado. Ele conversa o tempo todo com outras empresas, enfim. Você está vendo isso que o Breno falou, da galera que está chegando já com essa cabeça de ESG? Tá, essa galera mais nova aí, que eu já não sei nem que letra tá a geração. Acho que já tá além do ESG. Z. Eles são muito antenados com isso, sabe? E eu falo isso pelo setor de marketing lá, que é um pessoal muito novo, muito novo. Então, a gente troca muita ideia, porque eles querem muito entrar nessa vibe, seja numa ação de trade marketing, em algum evento, a gente já pensa em brindes ecológicos, sabe? É a eco bag de algodão, é a escovinha de bambu, a gente já tenta sair mais dos outros tipos de brinde, sabe? Daquela coisa batidona, sempre trazendo para esse lado mais ecológico e verde. Ainda em embalagem, o que você olha na sua compra, além, lógico, né, da sustentabilidade, do ESG que a gente está falando, quais são os atributos importantes para você comprar uma boa embalagem? Assim? O que você olha? Lógico, tem a qualidade, tem lá, por exemplo, né, tem os testes, tem tudo aquilo, mas o que você compõe ali na hora de decidir uma compra? Você olha o fornecedor, investiga ele, olha preço, olha prazo de entrega, Sim. olha tecnologia, o que você olha? Sim, não tem como deixar de lado o preço, né? Mas como eu te falei, a gente já começa a entender um pouco que nem sempre o mais barato vai ser o melhor. Eu procuro entender também a reputação desse fornecedor, né? Como é que ele está no mercado, se ele, de fato, ele traz isso no peito, né? De que vou ser verde, vou ter o selo aqui, ou é só comercial. Por exemplo, esse meu fornecedor de PET, eu não sabia. Eles não tinham me falado isso no começo. Conversei com outra pessoa da empresa, acabei descobrindo isso, de que eles têm um puta sistema de reaproveitamento de tudo que é resíduo deles. Ela disse que nada vai para fora. Tudo que se fabrica dentro dessa linha PET, o resíduo volta todinho para a produção. E eu disse, pô, isso é muito interessante, pô, isso é muito massa, isso é uma coisa que eu quero, esse material. Ela estava organizando para mim, porque é importante da gente divulgar para o nosso cliente, para ele entender o que está acontecendo dentro desse processo de produção. E eu acho que a embalagem sustentável, né, ela está indo além do pote, só que acondiciona aquilo ali. Porque, por exemplo, o cartucho, né, a caixinha que vai em cima, é muito bonito quando ele está ali no ponto de venda, grande, colorido, com verniz, mas isso são coisas que a gente já começa a olhar também e retirar. Porque quando eu tenho uma caixa que ela tem laminação fosca, que ela é bonita, eu não consigo reciclar aquilo ali, porque a laminação fosca ela é uma camada de plástico em cima da caixa de papel. Então, a gente já vê que tem umas marcas que parece que as caixas estão sem graça ali, murchinha, sem cor, mas é o que está funcionando, porque ali é o monomaterial, eu não tenho plástico, eu não tenho verniz, enfim, é um material que vai chegar lá no ponto de reciclagem e vai ser reciclado 100%.
é uma preocupação que a gente está começando a ter também, como além da identificação dos selos, né, para ajudar o pessoal na separação seletiva. O café com comprador, ele é assistido também por fornecedores, tá? Não só por compradores e compradoras. Então, eu vou pedir para você agora fazer os seus pedidos. O que, que você quer que o mercado não você, Laís, mas você na persona compradora, representando hoje aqui milhares de pessoas que compram embalagens por todo o nosso país e fora também. Quais são as suas necessidades, né? Se você pudesse hoje falar, fornecedores, em geral, me entreguem isso. O que, que você precisa para a gente poder... Fala aí, fala a lista. Eu gostaria muito hoje que a gente tivesse, primeiro, né, mais fornecedores trabalhando nisso, tivessem mais fábricas olhando aí com carinho nesse mercado de embalagem de nutracêutico, frasco, pote, tampa, que trouxessem preços melhores, de fato, e alternativas, né? Por exemplo, algumas coisas eu já consigo substituir o pote pelo pouch, mas ainda não é 100%, porque pouch eu até encontro uma matéria-prima melhor. Eu tenho monomaterial, eu tenho plástico verde, mas hoje, se eu quiser um pouch com fechamento e zip locker, o zip é plástico. Aí eu já não consigo reciclar 100%. Então, eu acho que diversidade... hoje, por exemplo, o fabricante que eu tenho, né, do PE Verde, que ele consiga trazer mais opções de moldes, frasco grande, pequeno, boca grande, boca pequena, porque só ele está aqui no Brasil fazendo isso, praticamente. Então, eu acho que é isso. É o pessoal olhar um pouco, ver que não tem para onde correr disso aí. As embalagens do futuro, elas são verdes. E comecem a investir nisso para ontem. Muito bom. E o que, que você vai dar em troca? Você vai dar volume? Você vai convencer suas amigas compradores a comprar? O que, que você vê? Forecast enorme de compra até o final do ano. Muito volume. Que bom, com certeza. Muito bom. O que, que você acha disso, Breno? Você acha que é um bom caminho, né? Buscar aí os fornecedores, né? Porque o fornecedor também, para ele investir num desenvolvimento, ele precisa ter um volume, né? Ele precisa ter uma garantia. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu tinha comentado sobre os pequenos produtores que estão já presentes, inclusive, no nosso país. Mas e se os fornecedores começassem a dar uma olhada para as universidades públicas? Por que eu falo isso? Porque grandes projetos que surgem, principalmente no âmbito da sustentabilidade, eles vêm de faculdades públicas brasileiras. E projetos, assim, absurdos, que você nem imagina como eles impactam positivamente pela inovação, pela tecnologia, pela reutilização de um resíduo. Então, você tem aí cases, falando bem por cima aqui, de utilização de micélio. Para quem está assistindo e não sabe o que é micélio é um tipo de fungo. Então, um fungo que ele é produzido, né, de uma forma controlada, por meio de algum tipo de material residual, que pode ser rejeito de alguma área de indústria, né, da agricultura, como algum tipo de palha, algum tipo de resto de semente, e ele pode ser produzido, né, ele começa a crescer esse fungo, e ele vira um emaranhado, que é como se fosse as raízes de um cogumelo, fazendo uma alusão bem mais simples para ser entendida, e que ela pode ser moldada. Hoje já existem opções no Brasil de empresas que estão desenvolvendo embalagens que necessitam de uma característica de impacto, anti-impacto, e que ao invés de uma espuma ou de um isopor, que vai ser um material péssimo, né? O isopor é um dos materiais mais complexos para você reciclar, ele é natural. E diferentemente do que algumas pessoas possam achar, né, ele passa por um processo de estabilização no fim da sua produção. Então ele não vai continuar crescendo, ele não vai ter cheiro, ele não vai apodrecer, ele vai ter uma usabilidade muito parecida a um material convencional. E a maioria desses estudos acabam saindo de universidades públicas, de projetos de conclusão de curso, de pessoas engajadas com isso, de mentes brilhantes que acabam pensando muito fora do convencional e desenvolvendo projetos que são absurdos mesmo. Então, tem outros casos que eu posso citar aqui, como, por exemplo, a utilização de kombucha, né? Kombucha é um tipo de micro-organismo que ele é produzido e que ele gera, né? Você consegue fazer um chá daquele material
e depois aquilo é uma estrutura rígida e que não tem nenhuma utilização, né, a não ser produzir e se reproduzir para fazer um chá ou um iogurte, né. E tem algumas empresas, né, alguns projetos que também já criaram com essa estrutura que é super rígida, uma embalagem para sabonete. Hoje você já tem também uma preocupação em uma possível utilização mais de alumínio, né? A gente alcançou um marco recentemente no Brasil que 100% das embalagens de alumínio conseguiram ser recicladas. Isso provando que o alumínio é um dos melhores materiais no quesito de reciclabilidade. Então, tentar viabilizar, às vezes, em algum tipo de aplicação, a utilização de um alumínio, porque ele pode ter uma destinação mais interessante, né? Então, eu vejo que esses caminhos, eles são alguns, né, dos que podem ser traçados a partir dos fornecedores, das pessoas que estão engajadas em todo esse meio. E quando a gente fala até de custo, né, que você tinha comentado, mas para o fornecedor isso vai gerar um custo. Se isso é para algum projeto de uma universidade pública, provavelmente seria numa parceria. Então, o custo seria dele tentar implementar num produto que ele vende, fazer um teste, trabalhar com MVP. Então, eu acho que o ponto inicial é estar aberto. É isso que eu acho que a gente tem que exigir. A abertura por lado das empresas que compram o material para utilizar como um produto final, como na área farmacêutica e outras, e dos fornecedores. A abertura para conversar sobre possibilidades. Existem opções, existem várias alternativas, é uma questão de aliar quem está com o projeto com quem precisa utilizar. E ir testando. Se ninguém testar, se não fosse, por exemplo, o iFood, como eu mencionei aqui, muito provavelmente a gente não conheceria essa empresa que está investindo fortemente nas embalagens feitas aí desse resíduo, né? Então, eu acho que esse é o caminho, é tentar olhar para tudo que é lixo hoje e tentar ver, bom, ali não daria para usar para alguma coisa, né? Então, é meio por esse lado que eu acho que pode ter um apelo aí para os fornecedores e também para os compradores, para as empresas de um modo geral. Muito bom, muito bom, muito bom. Várias dicas aí, contador que está nos assistindo, várias dicas, várias fontes aí de busca, esse canal com a universidade. Eu já tinha realmente ouvido falar muito bem, e hoje, quando a gente olha para a inovação, a molecada vem com essa cabeça já para trazendo essas soluções, né? Então é um canal adicional aí muito importante, né? E muito bom, muito bom. A gente já está correndo aqui com o relógio, né? O papo está super bom aqui, mas a gente precisa entrar na reta final. E eu já vou deixar aqui um espaço para a Laís, né? Deixar aí suas considerações finais, né? Na sequência aí já um tchauzinho aí para o nosso público. Vou passar com o Breno na sequência depois, mas Laís, já te agradeço, tá? Essa compradora arretada aí do nosso Nordeste está aqui com a gente, gravando esse podcast, trazendo, né, esse tema que é muito importante. Tem muita gente que compra embalagem no Brasil, tá com esse problema no colo hoje, e eu acho que hoje, pelo menos, a gente consegue não resolver todos os problemas, mas dar um monte de dica, né, para as pessoas poderem ter um caminho aí pela frente, né? Então, queria que você desse aí seus recadinhos finais, e já te agradeço aqui pela participação, tá? Tá bom. Eu que agradeço aqui a oportunidade, adorei ter participado. Já espero outro convite. E, assim, eu acho que o caminho não tem volta mais. A gente não tem como fugir disso. Se a gente não parar para pensar em como melhorar a qualidade das nossas embalagens e de como a gente vai reciclar tudo que a gente está produzindo, vai colapsar. Uma hora isso vai chegar, essa conta. Então, eu me coloco à disposição, se alguém quiser entrar em contato, através do LinkedIn, enfim. Também peço dicas, se você está vendo esse vídeo aqui, diz, não, eu tenho um fornecedor que faz assim, assado, quero muito saber, preciso. E vamos trocar essa figurinha aí sobre embalagem sustentável, o que é que a gente pode fazer para melhorar aí, cada vez mais. Obrigada, viu? Muito bom, Laís. Obrigado de coração por estar aqui com a gente. Com certeza você vai voltar, porque nós vamos falar desse assunto de novo, tá? Nós vamos tentar buscar cada vez mais informação sobre o tema. Nosso papel aqui do Café com o Comprador é ajudar, né, todo mundo aí que trabalha nas empresas, nas áreas de compras. E agora eu vou abrir um espaço para o Breno, para ele deixar suas considerações finais, seus recados finais, e
também os seus contatos, como é que faz para levar o Breno lá para fazer consultoria na empresa, levar esse monte de conteúdo legal que você tem. Fica à vontade, meu querido. Douglas, pessoal do café também, cara, para mim é uma grande honra poder falar um pouquinho sobre isso. Saber que hoje as pessoas às vezes conseguem me ver como uma referência nessa área de inovação é um título para mim único, exclusivo e muito, assim, um motivo de muito orgulho mesmo e de poder inspirar as pessoas, como você mesmo disse, né? Eu costumo, inclusive, falar às vezes com o público jovem, com pessoas que estão aí saindo da escola, entrando na sua fase de universidade, se aperfeiçoando. Eu gosto de deixar também uma reflexão sempre e tentar fazer com que as pessoas entendam de uma maneira um pouco mais simples que a gente nunca vai buscar e eu nunca vou falar que a gente precisa ir num caminho de uma utopia. Quando eu falo utopia, eu quero dizer, olha, o plástico ele é ruim, o petróleo ele é ruim, para de usar. Esse não é o caminho, esse nunca vai ser o caminho. Porque a gente não vive numa realidade que num mundo perfeito, que esse elemento pode ser simplesmente excluído da nossa vida de um dia para a noite. Então, o que eu faço questão de ressaltar é que precisa ter um início. Precisa ter um início. Então, as pessoas, de um modo geral, estarem abertas, tentarem, dentro da temática delas, dentro da realidade de cada um de nós, como compradores, como fornecedores, como clientes finais, como pessoas físicas, até mesmo quando você vai num supermercado e vê alguma coisa ecológica, se você tiver a capacidade naquele momento de tentar aderir a algum produto assim, se fizer sentido para o seu bolso, se tiver dentro do que você pode pagar, super legal você apoiar esse tipo de iniciativa. E eu nunca realmente vou falar para ir para um lado utópico, porque esse nunca vai ser o caminho melhor a ser considerado. Então, acima de tudo, eu acho que é essa a abordagem que a gente tem que ter. Buscar que todos tenham uma pequena abertura para conversar sobre essas alternativas, para valorizar os projetos, para valorizar as universidades e os pequenos produtores. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Eu sempre falo sobre conteúdo, sobre inovações, sobre tecnologias nas minhas mídias sociais. Se vocês ainda não conhecem, lá no Instagram, @Breno Pfister, Pfister com F, com P na frente, então o P é mudo, @Breno Pfister, é fácil de achar, se você colocar _Breno, já é o primeiro que aparece. No LinkedIn, Breno Pfister Ramos, eu também posto algumas atualizações, tem meu canal do YouTube, que também é basicamente tudo que eu replico no Instagram vai para lá, tem um perfil no TikTok, mas basicamente o meu papel hoje muito forte é tentar informar as pessoas que a gente pode ter algumas possibilidades dentro desse mundo louco, empresarial, corporativo. Eu faço palestras nesse tipo de abordagem também, então se vocês tiverem interesse de alguma palestra específica ou de alguma temática que envolva também algo que eu possa contribuir, lá no meu Instagram tem os contatos da assessoria para a gente desenvolver algo em conjunto. Hoje eu também tenho a minha empresa de engenharia que tem uma tocada um pouco mais voltada para projetos inovadores e tecnológicos e sempre lidar com uma temática mais sustentável, que é a Revolutec Engenharia e Construção, também lá no Instagram, @Revolutec Engenharia com CH. E é basicamente isso. Obrigado pela oportunidade, pelo papo. Acho que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ter espaço para falar. Meu papel todo dia é levar isso de uma certa forma, de uma maneira simples mesmo para o mainstream, né, para que as pessoas entendam que é tudo uma questão de começar a incentivar. Espetacular. Breno, obrigado, né, de novo por você estar aqui com a gente, fazendo um trabalho no café. Parabéns aí pelo tudo que você está construindo, pelo teu legado. Nós vamos deixar todos os seus contatos, todos os seus links aqui, né, galera, só procurar em algum lugar aqui desse vídeo, algum lugar dessa entrevista vai ter os contatos do Breno, tá? Assim como da Laís também. E parabéns por estar protagonizando esse tema tão relevante e importante, não só para as empresas, mas para o PIB do nosso país, né? E o Brasil hoje está na agenda aí tá na agenda de discussão do nosso país. O nosso país está sendo olhado por outros países também, né? Na busca dessa tal de sustentabilidade que a gente precisa de fato fazer bonito, né? Fazer realmente bem feito. Pessoal, eu só tenho a agradecer aí pela audiência de vocês. Voltaremos com esse assunto em breve, tá? Esse assunto não acaba hoje, é só o começo. Laís, obrigado. Breno, obrigado. Compradora, obrigado por tomar um café com a gente. Te vejo no próximo episódio. Valeu!